Eu quero cumprimentar todos os amados irmãos e ouvintes com a paz do Senhor Jesus. Eu quero nesse momento aqui deixar uma mensagem que encontra-se em Salmos 37, 25, que diz assim a palavra de Deus: Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado um justo, e nem a sua descendência mendigar o pão. Amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, eu quero aqui fazer uma breve explicação nesta mensagem. Eu sou um líder religioso, sou pastor, sou professor, e eu quero trazer aqui uma explicação para vocês dentro de um fato ocorrido na minha própria vida. Olha aqui, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado um justo. O que é uma pessoa justa? É uma pessoa que está corretamente ligada com Deus pela fé. Uma pessoa que está seguindo uma linha de ensinamento, de doutrina. Então, amados irmãos, o que eu quero contar para vocês foi um fato que aconteceu comigo. Há muito tempo, talvez em 2016, aconteceu esse fato comigo. E eu sofri um acidente e fui parar num hospital. E ali eu fui submetido a um sofrimento. Passei 15 dias e 15 noites com dores, sem passar, e não tinha um remédio que combatesse aquela dor. Então, quando eu passei do 7º dia, eu comecei a orar, pedindo para Deus que Ele tivesse misericórdia de mim. E eu, no meu pensamento, eu achava assim, que Deus ele ia falar com um pastor e ordenar que ele fosse lá comigo, orar em mim para passar aquela dor, ou um missionário, ou uma missionária, ou até mesmo um membro de uma congregação. Mas os dias foram passando e nada disso acontecia. Não aparecia ninguém para orar por mim naquele hospital. E quando foi um determinado dia, chegou um cidadão e foi parar numa maca que tinha bem próximo de mim. E levaram ele lá, ele estava com a cabeça enfaixada. E como eu estava com muita dor, não tinha condições de me conversar com ele, ele ficou lá deitado e só falava, e muitas das vezes eu nem dava atenção para ele, que eu estava com muita dor. E quando eu já tinha uma semana do meu lado, um dia eu estava pela madrugada ali, gemendo, com muita dor, sentado no leito onde eu estava, e aquele cidadão levantou, ficou me olhando, sem falar nada, e voltou e se deitou e foi dormir. Só que na hora que ele se deitou, a minha dor foi passando, aquela dor passou e eu me deitei e também dormi. No outro dia eu me levantei e tomei meu banho para aguardar as técnicas de enfermagem que vinham para fazer o curativo. Então, e como estava demorando, ele foi lá comigo na maca onde eu estava e me fez uma pergunta, disse para mim assim: pastor, por que todos esses dias eu vi o senhor aqui sofrendo dor, o senhor não conseguia dormir, e ontem eu fiz um pedido para Deus e Deus ele me ouviu porque quando eu parei de falar com Deus, eu vi que ele tinha aliviado a sua dor. Eu falei para Deus assim, disse: Deus, por que o Senhor deixa o seu servo estar sofrendo assim? Por que o Senhor não cura ele? E ali eu só falei isso para Deus no meu pensamento e me deitei, e no outro dia eu te vi bem. E ali eu vim entender uma coisa, porque muitas das vezes nós, como servo de Deus, nós pensamos que Deus só ouve a nossa oração. Mas a palavra de Deus, ela revela que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a fé é um dom natural que tem dentro de todas as pessoas. Naquele dia, tanto é que Deus usou uma pessoa que caiu de um andame
Teve um traumatismo craniano porque estava bêbado, nunca tinha entrado numa congregação, nunca tinha aceitado Jesus como seu Salvador, mas ele fez um pedido para Deus e Deus ouviu ele naquela hora. Então, isso ficou de exemplo para mim, como um líder religioso, que muitas das vezes eu achava que Deus ouvia só as minhas orações. Mas, amados irmãos e ouvintes, toda a humanidade tem um dom que se chama-se fé dentro de cada um de nós temos esse dom. Então, a partir do momento que você vem na presença de Deus, não importa se você é cachaceiro, se você é drogado, se você é prostituta, homossexual, não importa se você é macumbeiro, não importa. O importante é que na hora que você precisar de Deus, você venha crendo que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o amam e o temem. Então, naquele dia eu recebi uma lição de Deus, Fiquei curado pela oração de uma pessoa que nem servia a Deus, que nunca tinha entrado na casa do Senhor para adorar, para cantar um louvor, para contar um testemunho ou para ministrar uma palavra. Então, amados irmãos, o que eu quero deixar para vocês nessa mensagem é que naquele dia eu recebi um grande ensinamento vindo da parte de Deus. E isso serviu de exemplo para mim e quero que vocês todos reflitam, vocês irmãos, irmãs, pastores, missionários que estão hoje pregando a palavra de Deus, observe isso, que a fé é um dom natural que tem dentro de todas as pessoas e todo aquele que vem na presença do Senhor, de maneira nenhuma ele lança fora. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.